estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, como passaram da semana passada? Eu espero que estejam todos bem. E aí, eu sou a professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências. Vocês têm gostado aí das nossas aulas? Eu espero que sim. Então, gente, antes de começarmos a nossa aula mesmo, nós precisamos ainda relembrar aqueles nossos combinados. Vocês estão lembrados desses combinados super importantes e necessários para esse momento que nós estamos vivendo? Lembram qual foi e é ainda o primeiro combinado? Lavar as mãos com água e sabão. Você já lavou a sua mão, as suas mãos? Eu espero que sim. E aí, se não lavou ainda, vai lá e lave as suas mãos enquanto eu fico aqui relembrando aqueles combinados. Tudo bem? E aí, o segundo combinado, estão lembrados? Ficar em casa. Eu sei que vocês estão aí em casa com seus familiares, não é? Por enquanto, é importante ficar em casa. Mas, se precisar sair, não esqueçam de levar a máscara, usar sempre a máscara direitinho, daquele jeito que nós ensinamos vocês aqui desde o começo do ano a usar a máscara. Estão lembrados? E também, se precisar, usar o álcool em gel 70%. Olha aí que bonitinha essa imagem. Se nós usarmos o álcool, o vírus morre. Eu tenho aqui, eu trouxe também o meu, vou passar um pouquinho aqui, antes de começar a nossa aula. Vamos lá, gente, passar um alquinho nas mãos, não é? Nos seus materiais ali, tá certo? Tá tudo bem até agora? Então tá jóia. Mas uma outra coisa importante também que precisamos relembrar é de manter o distanciamento social. Precisamos ainda, manter essa distância entre as pessoas, não fazer aglomerações, manter um distanciamento em torno de 1 metro a 2 metros entre uma pessoa e outra, de máscara ainda, e cumprimentando as pessoas de outras maneiras. Lembram que nós falamos com o pé, com o cotovelo, fazendo um tchauzinho de longe, não é? Invente ali outras formas de cumprimentar as pessoas. Tá certo, gente? Então, vamos começar a nossa aula? Vocês já estão ali num lugar bem confortável da sua casa para assistir às aulas e também fazer as suas tarefas? Espero que sim. E os materiais já estão organizados? Vocês já estão ali com o caderno de ciências, ou folhas de papel, o lápis, os lápis de cor, a borracha, o apontador, tá tudo bonitinho aí, gente? Olha só os meus. Eu tenho aqui o meu caderno de ciências, olha que caderno bonito que eu tenho. E também, olha só, o meu lápis, a minha borracha, o meu apontador, aponte direitinho ali o seu lápis para fazer uma letra bem bonitinha. Tá certo aí? Tá tudo certo, então, os seus materiais, por enquanto, vamos deixar ali e vamos começar a nossa aula, tá? Para começar, então, vocês vão pegar ali o caderno agora e o lápis e vão anotar ali a data de hoje, aula número 16 de ciências, e o tema da nossa aula é corpo humano. Lembram que nós já começamos a estudar o nosso corpo e as partes do nosso corpo? Hoje nós vamos dar continuidade. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer essas primeiras anotações e eu já volto.
E aí, conseguiram fazer os primeiros registros da aula de hoje? Ah, muito bem. Peça sempre ajuda para uma pessoa ali da sua família que ajude você a fazer esses registros, tá bom? Mas então, gente, vamos lá. Para começar a nossa aula, eu gosto sempre de relembrar as aulas passadas, não é? Vocês lembram da aula passada que nós falamos sobre as diferenças que existem entre as pessoas? Estão lembrados da leitura desse livro aqui, que se chama Diversidade, que é da Tatiana Belink. Vocês lembram dessa história? Como ela vai falando sobre as pessoas, não é? E ela diz que não importa a cor da pele, se é menino ou menina, não é? Observem aqui algumas páginas só para você relembrar do livro, não é? Olha aqui, não importa se tem olho redondo ou olho puxado, ou nariz pontudo ou arrebitado, se tem cabelo crespo, cabelo liso, se tem dente de leite ou se já tem o dente do siso, se é menino ou menina, se é grande ou pequena, se é jovem, se é de idade, não importa, não é verdade, gente? E aí ela vai falando, não é? Que não importa as diferenças, sabe por quê? Olhem aqui, porque a riqueza mora na diversidade. Isso que é importante, as pessoas são diferentes e todas as pessoas são importantes do jeito que elas são. E elas têm o seu valor e merecem o nosso respeito. Lembram que nós falamos isso na aula passada? Muito importante que você saiba disso. Então agora, pegue lá seu caderninho novamente e vamos escrever uma frase lá no seu caderno, que é a seguinte, ó. Todas as pessoas são importantes. Tá certo? Vou dar um tempinho para que você possa registrar essa frase lá no seu caderno, tá bom? Eu já volto. E aí, conseguiram registrar isso? Que todas as pessoas são importantes, não é? E aí, dando continuidade, né, que nós estávamos falando sobre o nosso corpo, das diferenças entre as pessoas, não é? Uma coisa importante também que nós falamos é que para crescer e se tornar uma pessoa adulta, todos nós precisamos cuidar do nosso corpo.
É muito importante que nós cuidemos da nossa saúde, da saúde do nosso corpo. E vocês estão lembrados da aula que eu falei sobre o piolho? Lembram disso? E nós falamos dos cuidados com os nossos cabelos. Lembram disso? Olha essa imagem ali. O cabelo precisa de um cuidado especial no que diz respeito à limpeza. Ele é um grande acumulador de sujeiras e gorduras. Por isso é importante lavá-los com frequência. Você sempre lava o seu cabelinho, não é verdade? É importante que você, de vez em quando, não precisa ser todos os dias, mas que você tenha o cuidado com seus cabelos para não acumular sujeira e principalmente o piolho. Observe essa imagem ali de um piolho nos fios de cabelo, não é? Não é uma coisa bem chata, não é verdade? Então, para não pegar piolho, nós precisamos ter alguns cuidados, tá? Então, evite contato com objetos das outras pessoas, por exemplo, presilhas de cabelo, escovas de cabelo ou bonés, travesseiros de outras pessoas, tá? E manter os cabelos sempre lavados, como eu acabei de dizer, tá? E não prendê-los com o cabelo molhado. Espere ele secar primeiro para depois prender. E peça para uma pessoa ali, adulta da sua família, sempre examinar a sua cabeça para ver se você não tem algum piolho ou a lêndia, né, que é o ovinho do piolho. Isso é importante, tá? Todos podem pegar piolho, tá? Não é porque é um ou é o outro, todos estão sujeitos, tá ok? Então, para fechar esse assunto, observem esta imagem aqui, dos cuidados que nós precisamos ter, então, com o nosso corpo. Então, lavar e pentear bem os cabelos, cortá-los, né, sempre que for necessário, lavar as mãos agora, então, mais do que nunca. Lavar as curvinhas e atrás da orelha, lavar e enxugar bem os pés, né, para não acumular sujeira, fungos, né, que dá o chulé e também frieiras. Limpar as unhas todos os dias e cortá-las, né, pelo menos uma vez por semana. Lavar o umbigo quando você for tomar banho, não esqueça ali do seu umbigo, hein? Andar sempre calçado, protegendo os pés, não é? Porque pode acontecer algum ferimento ou sujeiras. E escovar bem os dentes. Lembram que nós falamos com a doutora Luciana, aquela dentista? Então, olha só, esses cuidados aí, gente, são super importantes. Então, eu vou dar um tempinho para que você observe bem esses desenhos ali e essas frases para você gravar bem. Vou deixar um tempinho só para você observar cada uma desses recados ali que eu deixei para você, tá bom? E aí, observou bem os cuidados que devemos ter com o nosso corpo? Então, combinados assim, hein? E dando, então, continuidade aqui, gente, à nossa aula, vamos continuar falando sobre o corpo humano. Eu vou começar aqui com algumas perguntas, prestem atenção. Como você percebe o mundo que está ao seu redor? Como que sentimos as coisas? Vocês já pensaram nisso? Como que nós sentimos as coisas?
Ai, eu tô sentindo frio. Ai, eu tô sentindo um cheiro ruim. Ai, eu tô sentindo dor de cabeça. Como que a gente percebe as coisas, não é? Ai, que sabor ruim dessa comida, não é? Quais as partes do nosso corpo que são responsáveis por essas sensações que nós temos das coisas que vemos, ouvimos, sentimos? Vocês já pensaram nisso? Como que nós percebemos tudo isso? Como que nós somos capazes de perceber as coisas ao nosso redor? Eu trouxe aqui algumas imagens, tá? Para você observar e pensar um pouquinho. Se você estivesse no lugar dessas pessoas, o que você estaria sentindo? Quais são as sensações que você percebe nessas imagens? Olhem aqui, ó. Observe essa primeira imagem. Então, olhe lá, um menino que tá o cabelo sendo cortado, né, lá no barbeiro. Que sensações, olha o rostinho dele, o que será que ele está sentindo, hein? O que você sentiria ali no lugar dele? Pense ali um pouquinho. E essa daqui, olha essa outra imagem de uma menina deitada, rolando na grama. Quais as sensações que teríamos? O que você estaria sentindo se fosse no lugar dela, hein? Pense um pouquinho ali nessas duas imagens. Quais as sensações que você estaria sentindo se estivesse ali no lugar dessas duas pessoas ali que eu estou mostrando? Já pensaram ali? Agora eu vou mostrar mais duas imagens. Observe aqui, mais uma, olhe lá. Olhe essas pessoas ali, crianças, não é? Onde que elas estão? Que sensações que elas estão sentindo, hein? Se fosse você no lugar delas, como é que você estaria ali sentindo o quê? Né? O que seria bom e o que não seria bom? Então, já pensaram nisso? Agora veja essa outra imagem. Olhem aqui também, onde que elas estão, essas duas pessoas? O que elas estão fazendo? Né? Que sensações elas estão tendo ali nesse momento? Não é? Pense, né? É isso que eu quero que vocês pensem um pouquinho agora. Como que nós sentimos as coisas que nos rodeia, as coisas que vemos, que ouvimos, que sentimos, entenderam? Esse é o assunto da aula de hoje, tá? Então, vamos lá, ó. Que sentidos nós usamos para ter todas essas sensações? E aí eu quero fazer uma pergunta agora, nesse momento aqui que você está me assistindo. Qual é o sentido que você está usando agora, nesse exato momento? Acho que pode ser até no plural, né? Quais os sentidos que você está usando agora, nesse momento? Qual que é? Pense ali, o que você acha? Quais são os sentidos que nós temos e que nós usamos diariamente? Então, eu vou dar a resposta agora. Vamos ver. Tenho certeza que você acertou. Olhem aqui. Nós percebemos tudo que existe no ambiente através dos 5 sentidos. Lembram quais são? A língua, nós já vimos que é o sentido do paladar. Lembram que nós fizemos até aquele experimento de sentir os sabores? E aqui as orelhas são as responsáveis pela audição. Você está me ouvindo agora, não é? Então, um dos sentidos que você está usando agora é a audição. Que mais? A visão. Você não está me vendo daí, da televisão? Ou da sua telinha do computador? Então, nós estamos usando o sentido da visão, né? Os olhos. Também podemos usar o tato, que é a nossa pele, o nosso corpo inteirinho é coberto pela pele e a gente sente as coisas pela pele. E também o nosso nariz, que nós já vimos também, que é responsável pelo olfato. Estão lembrados aí, gente? Então, a resposta a todas aquelas perguntas, né, que eu fiz até agora, é que nós temos 5 sentidos para perceber as coisas que existem no nosso ambiente.
pelo paladar, pela audição, pela visão, pelo tato e pelo olfato. Entenderam isso? Então, agora vamos lá continuar. Eu vou fazer mais uma pergunta. O que eu posso ver com os meus olhos? O que você pode ver com os seus olhos ali agora, ali na sua casa? Então, eu quero que você faça o seguinte, agora, tá? Eu quero que você observe ali o ambiente onde você está agora, nesse momento. E você escolha 2 objetos que está ali perto de você e desenhe esse objeto, tá certo? Eu vou dar um tempo para você fazer isso, então, e eu já volto, tá certo? E aí, vocês conseguiram fazer um desenho de 2 objetos que estão ali perto de você? E aí, então, me responda, quais foram os objetos que você desenhou? Que cor eles são? E eles são grandes ou pequenos? O tamanho, qual é o tamanho deles? E o formato deles? Ele é circular, arredondado, ele é triangular? Não é? Vejam, então eu pergunto para vocês qual é o órgão ali dos nossos sentidos que o nosso corpo tem e que nos permite enxergar as coisas. Qual é o nosso órgão? Qual que é, gente? São os olhos, não é verdade? Olha essa imagem ali, quantos olhos, não é? O seu se parece com alguns deles aí? Não é? Então, é através dos olhos que podemos enxergar as cores, os tamanhos dos objetos, as formas, tá certo? E tudo que existe no ambiente a gente pode ver, enxergar com os nossos olhos, tá? Observe essa outra imagem aqui, olha só, que nós vamos falar um pouquinho sobre as partes dos olhos, não é? Então, nós temos ali as sobrancelhas, os cílios, a pálpebra, a pupila, que é aquela bolinha que fica dentro do olho, que abre e fecha conforme a quantidade de luz. Você já viu isso? A esclerótica, que é essa parte branca dos olhos. E a íris, olha que nome bonito, não é? A íris é a parte colorida dos olhos. Se você já observou os seus olhos, qual é a cor da sua íris, hein? Então, olha aqui, eu trouxe uma brincadeira para vocês aqui, para vocês observarem essa imagem, a próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, e localizem ali as coordenadas, né?
e localize ali os seus olhos, vê qual deles que é mais parecido com os seus olhos. Olhem aqui, as coordenadas, então vocês têm que ver, então na linha de cima lá, A, B, C, D, e ali na lateral, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, observem ali esses olhos e aí localize qual deles parece mais com o seu. Estão vendo ali? Ó, o meu eu acho que parece mais com esse aqui, ó, 7C. C, então tá na coluna C, na linha número 7. E o seu? Você localizou ali? Então, bem bacana também, não é? Essa brincadeira de você observar os seus olhos, ver como ele é. Então, olha só, agora eu quero mais uma atividade aí. Vocês vão olhar bem como são os seus olhos e vão fazer um desenho deles, tá? Como que cor eles são, a cor da íris, o formato, as sobrancelhas, tá certo? Vou dar um tempinho aí para você agora fazer um desenho dos seus olhos, tá? Eu já volto. E aí, conseguiu fazer o desenho dos seus olhos? Depois, né, com mais tempo, você pode aperfeiçoar, colocar mais detalhes, olha no espelho, tá certo? Pinte a cor da íris dos seus olhos. É bem bacana. Se você quiser também, ó, você pode pedir para uma pessoa da sua família desenhar os seus olhos e você desenha os olhos da outra pessoa, tá? Isso é bem legal também, tá bom? Para a gente observar como são os nossos olhos. E aí, falando em olhos, não é? Vocês sabiam que existem pessoas que elas não enxergam muito bem? Tem pessoas que não enxergam de perto, tem pessoas que não enxergam de longe, tem pessoas que têm baixa visão, você já ouviu falar disso? Que enxerga bem pouquinho. E tem outras pessoas que não enxergam nada, não é? Que são cegas, tá certo? E aí você já pensou, então, vocês já se colocaram no lugar de uma pessoa que não pode ver nada? Vocês já pensaram nisso? Como que ela percebe o tamanho das coisas, por exemplo? Como que elas enxergam as cores? Como que uma pessoa cega enxerga as cores? Vocês já pensaram nisso? Será possível? Sim, é possível. Então eu vou contar uma história para vocês.
Existem duas autoras, uma chamada Menena Cotim e a outra Rosana Faria, que escreveram um livro chamado O Livro Negro das Cores. E eu chamei aqui uma pessoa para contar essa história para vocês. O nome dela é Isabela Abreu e ela vai contar para vocês como é possível uma pessoa que não enxerga nada no papel de um menininho, como que é possível perceber as cores. Vejam que história maravilhosa, escutem com bastante atenção. Olá, eu sou Isabela do Natureza de Criança e hoje eu tô aqui para contar mais uma história de natureza para vocês com audiodescrição. E essa história é uma história bem especial, que se chama O Livro Negro das Cores. Eu já falei aqui em alguns momentos no Natureza de Criança como é a questão das cores para a pessoa cega, para a pessoa com deficiência visual, que vale sempre a pena em qualquer contexto que você esteja, que sempre vale a pena falar das cores, contar das cores. E é isso que a gente faz aqui no Natureza de Criança, nessas nossas audiodescrições dos livros que a gente lê. A gente conta os detalhes das cenas, das figuras, sempre falando da cor, porque as pessoas cegas entendem e aprendem sobre as cores de um jeito diferente do que a gente aprende. E o Livro Negro das Cores vai mostrar para vocês como que isso acontece. E ele começa assim, descrevendo um pouco da capa. Ele é um livro preto, um livro que está na horizontal, e ele tem em sua capa embaixo um capim branco, meio cinza, talvez prateado até, e num canto do livro ele tem galhos com folhas, e lá no outro canto um inseto voando, sempre só com o traço de uma única cor, branco meio acinzentado, desenhado, né, como se tivesse desenhado com um lápis, sem preenchimento. Tanto as folhas quanto o inseto estão desenhados só no contorno, e o capim sim está pintado de branco, cinza, prateado. E esse livro, ele é todo também escrito em braille. Todas as frases que estão em tinta estão também em braille. E o interior do livro, embora fale de cores, vai mostrar para vocês como é possível falar de cores através da imaginação, sem necessariamente ter as cores pintadas exatamente como a gente fala no livro. Então o interior do livro ele é todo preto e todas as ilustrações elas estão feitas em relevo, com um relevo bem acetinado, ou seja, a página é preta e você tem um relevo brilhante, fazendo com que quem enxerga consiga perceber o relevo e o brilho das coisas, mas sem cor, tudo preto. Então a primeira página é o Livro Negro das Cores, esse relevo do capim com as folhas da capa e agora algumas flores também em relevo. O livro preto com as figuras pretas em relevo. Dentro do livro a gente sempre vai ter uma frase do livro embaixo, escrita em branco, e lá em cima a tradução em braille, para que as pessoas cegas possam também ler com autonomia. Segundo Tomás, o amarelo tem gostinho de mostarda, mas é macio como as penas dos pintinhos. E as penas dos pintinhos estão retratadas em relevo nessa página do livro. O vermelho, para Tomás, é azedinho como morango e doce como a melancia, mas dói quando aparece no joelho machucado. E o pé de morango está representado por 3 morangos que estão presos num galho. Um morango maior, preso de um lado, e 2 morangos menores, presos do outro. E lá em cima 2 folhas. Toda a figura preta em cima de um fundo preto, mas com o relevo que dá para sentir com as mãos. O marrom faz barulhinho embaixo dos pés da gente quando as folhas estão secas. Às vezes tem cheiro de chocolate, às vezes tem um cheiro muito ruim. E o desenho de várias folhas secas em relevo estão nessa página do livro.
Tomás diz que azul é a cor do céu quando o sol esquenta a cabeça da gente. E tem aqui uma pipa em relevo com um fio bem longo e essa pipa cheia de rabichos e um grande rabo de ráfia caído representando a pipa lá no alto do céu azul. Mas se as nuvens resolvem esconder o sol, o céu fica branco e começa a chover. E a chuva em relevo representada por gotas, pequenos pontinhos em forma de listras que caem do céu. E se o sol resolve dar uma olhadinha na água que cai, todas as cores aparecem para pintar um arco-íris. Aparece o capim, aparecem os morangos e aparecem as penas. Para Tomás, a água sem sol não tem muita graça, não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto. E é representada como se fosse uma água ou uma onda do mar, cheio de bolinhas como se fossem gotas. Ele diz que o verde cheira a grama recém-cortada e tem gostinho de sorvete de limão. E a grama toda cortadinha, com alguns pequenos fiapos de grama que sobem pelo ar quando a gente corta a grama com o cortador ou com a tesoura. O preto é o rei de todas as cores, é macio como a seda do cabelo da mamãe quando ela abraça a gente. E o lindo cabelo da mãe do Tomás é representado por um longo cabelo ondulado. Tomás gosta de todas as cores, ele as escuta e toca, sente o gosto e o cheiro delas. E a gente tem o capim, a gente tem o morango, o inseto voando e as flores em relevo. E no final do livro, um alfabeto em braille. E esse é o livro negro de todas as cores, que mostra como as pessoas cegas interpretam, sabem e conhecem as cores, através de uma série de experiências que elas têm em seu dia a dia. Até mais! Gostaram do livro Negro das Cores? Que lindo, não é? Vocês não acharam muito sensível? Muito maravilhoso. Eu amei esse livro, porque ele fala das cores para que as pessoas cegas também consigam percebê-las por meio dos outros sentidos. Você viu como vai descrevendo as cores por meio do cheiro, por meio do gosto, por meio do tato. Viram que sensibilidade? Então, agora é a sua vez, hein? O que eu quero de vocês? Então, vocês vão ter que mostrar como que nós podemos ouvir, cheirar, tocar e saborear as cores, assim como fez lá no livro Negro das Cores. Então, você vai fazer assim, ó. Escolha uma cor. Ali na sua cabeça, escolha aquela que você mais gosta, pode ser. E você vai fazer desenhos para representar os cheiros, os sons, o sabor e como podemos sentir na pele essa cor. Entenderam? Vou dar um tempinho para você copiar, então, essa tarefa, eu já volto.
E aí, você fez o desenho? Se não fez, pode fazer depois, tá? Porque depois que você terminar o desenho, que vai mostrar como que nós podemos perceber o cheiro, o som, o sabor e o sentido dessa cor, você vai pedir para uma pessoa da sua família fechar os olhos e você vai contar para ela o que você pensou e desenhou. E veja se ela consegue descobrir qual é a sua cor preferida, sem ver. Olha que legal! Será que isso é possível? Então, eu quero ver vocês fazendo essa atividade. Descrever uma cor por meio dos outros sentidos, sem ver. Entenderam a tarefa? Bom, pessoal, a nossa aula está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Hoje nós aprendemos muitas coisas legais sobre os olhos, a visão e principalmente sobre as pessoas que não conseguem enxergar. Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, pessoal!